Isso já é analisado antes mesmo da leitura da sua redação. Tome muito cuidado com isso. Não deixem de se inscrever e de curtir esse vídeo para me ajudar também, né? A única coisa que eu peço para vocês, corrigindo uma redação do Enem ao vivo com vocês. Vamos lá. O tema é desafios para a valorização da Amazônia entre a população brasileira. A gente já pode fazer a leitura dinâmica antes de tudo, tá? Porque os corretores fazem esse tipo de leitura, que é bater o olho na sua redação e ver se ela cumpre alguns elementos previstos em edital de antemão, tá? Antes de fazer a leitura de fato, eles fazem essa leitura dinâmica. Essa leitura já nos dá uma pré-concepção, mais ou menos que nota essa correção vai receber. Aí aqui a gente já pode avaliar algumas coisas, como por exemplo a grafia. Essa redação aqui tem uma letra muito pequena, tá? Eu sugiro que você aumente a letra, faça uma letra confortável, legível, que o seu corretor não precisa se esforçar demais para entender o que você escreveu, tá bom? Essa redação tem 1, 2, 3, 4 parágrafos, tá? Que ela não cumpre as 30 linhas, então eu sugiro que vocês façam o quê? Usem as 30 linhas. Essa redação aqui, pelo menos pelo tamanho da letra, que é o que a gente pode julgar agora, tem potencial para atingir as 30 linhas, tá? Se você fizer uma letra de tamanho normal. Ela tem a quantidade de linhas bem discrepante. No primeiro parágrafo com 5 linhas, você pode fazer no mínimo 6 linhas. Se você fizer um cálculo matemático para saber quantas linhas tem que ter seus parágrafos, numa redação de 30 linhas, se você for fazer uma estrutura de 4 parágrafos, que é o que a gente recomenda, você pode dividir aí de 6 a 9 linhas para cada parágrafo. Depois ele faz um parágrafo muito maior, da linha 6 até a linha 16, olha, 10 linhas, o dobro do primeiro parágrafo. Não é bom você fazer isso, porque não fica harmonioso. Já é analisado antes mesmo da leitura da sua redação, tome muito cuidado com isso. Depois temos novamente um parágrafo muito pequeno, com 6 linhas. Esse aqui que era o tamanho ideal, tá? Que seria ideal para a introdução. E depois um parágrafo aí nessa média também. O que mais a gente pode observar aqui na leitura dinâmica são os conectivos, tá? Se esse aluno faz os conectivos necessários, e onde a gente vai encontrar esses conectivos? Em todo o início de período, todo o início de parágrafo. É claro que você pode usar e deve usar os conectivos entre, né, as outras partes, aí, as orações da sua redação, mas isso não vai ser visto aqui de cara, né? Esses advérbios, esses conectores, não vai ser analisado aqui na leitura dinâmica, mas os conectivos de inícios de parágrafos e períodos, sim. Então, a gente vai procurar aqui, ó, no início do primeiro parágrafo, obviamente, não tem conectivo, porque não tem em que conectar, já que está começando, mas a gente vai procurar aqui, ó, mais ou menos quantos períodos tem esse primeiro parágrafo. A gente vê aqui que ele tem, ó, um período aqui que começa com no entanto, depois no finalzinho do parágrafo tem um outro período começando com nesse contexto. Então a gente já vê que tem 3 períodos nesse primeiro parágrafo e os dois começam com uma fonética muito parecida, tá? Um prefixo, é um no e depois um nesse. Isso não é necessariamente um prefixo igual, mas é uma fonética igual, começando com a mesma letra, e isso não é bom, tá? É bom você variar mais os conectivos que você vai utilizar. Então é bom você estudar sobre conectivos para você ter aí essa variabilidade, essa gama aí na sua bagagem de conhecimentos para você utilizar. Além disso, como é um parágrafo muito pequeno, não tem necessidade de ter 3 períodos, tá? Esse aqui poderia ter um só, já que tem 5 linhas, mas se ele tivesse 5 linhas, 6 linhas pelo menos, que é o ideal, seria o ideal também que ele tivesse 2 períodos, ficaria perfeito, beleza? No próximo período começa aqui com primeiramente, é um conectivo muito bom para começar o segundo parágrafo. Então a gente tem aqui um período que começa com dessa forma, depois tem outro começando com como reflexo, todos eles se conectam, né? Conectam as partes, no final tem um assim, vírgula, esse conectivo aqui não tá legal. E vamos ver agora no terceiro parágrafo, ele começa com ademais, é um conectivo maravilhoso para começar, se ele estiver cumprindo a sua função aqui de maneira correta, a gente vai analisar depois na hora da leitura. Aí ele faz, não sei se é um tópico frasal, creio que não, porque começa um conectivo, mas na metade da linha mais ou menos já para fazer um novo período, e aí tem um conectivo, né, nesse cenário, que é um conectivo muito parecido com aqueles dois lá do primeiro
parágrafo que estavam muito parecidos e que segue nessa linha, né, começando igual com a palavra nesse, então não tem essa variabilidade de conectivos, é um período muito curto. Qual é o problema de fazer períodos curtos, como aqui, ó, que não tem nenhuma linha, ele já parou e já fez. Sabe aquele poema que tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra? Então, parece que a leitura não é fluida, não é corrida, né? O seu leitor não tem o prazer de terminar uma frase, ele vai sempre tropeçando ali nos pontos, e isso não é bom, tá? Termina um raciocínio, faz um ponto, começa um novo período para concluir esse raciocínio e pronto. A estrutura do seu parágrafo pode ser somente assim, 2 períodos para um tamanho desse que nós falamos aqui no começo. A próxima linha também já nem termina e tem um outro período que começa com sob esse olhar. É um conectivo interessante, né, também, dependendo do contexto em que ele está inserido. Depois tem um outro período começando com porém. O porém não é um bom conectivo para começar, ele é um conectivo melhor para ficar entre as orações. Depois tem um outro período que fala em suma, é muito período, tá? Para um parágrafo tão pequeno. No final, tem um conectivo que é portanto, é um ótimo conectivo para parágrafo de conclusão. Depois tem um além disso, muito bom. E mais abaixo tem essas ações, também um ótimo conectivo. Basicamente isso que vai ser visto. Se você for fazer um vestibular que pede título, eles vão analisar também esse título de antemão, tá? Aqui nessa leitura dinâmica, e vão descer até aqui no final, nas 2 últimas linhas, para ver se você relaciona, né, se você retoma de alguma forma aqui no final com o seu título. E isso pode ser procurado também no Enem, como não tem título no Enem, mas você pode começar sempre com uma referência, depois retomar essa referência lá nas últimas linhas. Por exemplo, aqui só na leitura dinâmica a gente vê que ele fala sobre promulgação de lei, né, sobre a Constituição Federal. Coloca aqui a Constituição de 88. Então, será que no final ele termina? Olha, ele fala na última linha aqui, ó, assegurará sua integridade a futuras gerações. Eu vou deixar esse vídeo aqui, essa parte do vídeo só para essa leitura dinâmica, para o vídeo não ficar muito longo, e eu vou deixar aqui o link do próximo vídeo e também na sequência da playlist, a correção dessa redação aqui. E se vocês têm alguém aí que vai fazer o Enem, compartilhem esse vídeo. Tchau, até a próxima!